Muito bem, leitor da São Felipe News. Nesse dia, estamos aqui com nosso querido Pedro, Dr. Pedro Araújo Júnior, ele que é bem conhecido da nossa população e vai saudar a nossos eleitores nesse dia, qual vai bater esse bate-papo conosco. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Léo, amigos da São Felipe, também ao blog de vocês que tem sido assim, uma referência na comunicação, um elo de ligação entre as autoridades, entre as pessoas influentes, formadores de opinião e a população, tanto na ideia de informar, quanto de conscientizar, quanto também de fazer uma crítica construtiva, não só a quem governa, mas a também quem é governado, porque a cidade só cresce quando há uma parceria existente entre quem governa e quem é governado. Pedro tem um grande currículo na área educacional, advocacia também. Queria que, nesse início desse nosso bate-papo, trouxesse, como que está aí essa caminhada de Pedro, prestando serviço em alguns municípios e também aqui na nossa cidade, essa visão aí na educação. Então, Pedro, fale para nós. Bom, Léo, quando eu saí de São Felipe em 2016 para trabalhar, continuei morando em São Felipe, mas trabalhando em municípios vizinhos no entorno, eu comecei a potencializar a ideia de construção de um empreendimento que fosse uma consultoria jurídica e pedagógica, com foco na área da educação. Foi ramificada também para a parte de licitações e contratos, para a parte de saúde pública, e a gente hoje desmembra essas atividades numa dicotomia de assistência aos municípios e de prestação de serviços voltados para a melhoria dos indicadores constitucionais desse município, que são os índices de referência. Hoje, graças a Deus, a gente presta assistência a uma dezena de municípios por essa Bahia, de regiões bem distantes daqui, de regiões próximas, mas que tem trazido resultados para todas essas cidades, melhorando a arrecadação, melhorando os investimentos e fazendo com que haja eficiência do gasto público. Nessas cidades, graças a Deus, os nossos indicadores subiram muito. Algumas das nossas cidades estão entre as melhores do estado em matéria de educação, outras têm avançado muito, mas em todas a gente encontra com uma cidade que tem se modernizado, tem se efetivado, na contramão do que a gente tem infelizmente visto nessa cidade nos últimos 10 anos. Muito bem, Pedro. O destaque que a gente traz, principalmente na visão política do nosso município, é a questão do projeto Laranja, que Pedro abraçou aí com Cassinha, e na última eleição, o qual o senhor caminhou praticamente sozinho, teve que se filiar a um partido, mas que o projeto Cassinha deu certo, na vitória nas urnas, e isso faz com que a força de Pedro, junto com Cassinha e outras lideranças, venha crescer nosso município, tendo a terceira opção para os munícipes escolher nas próximas eleições. Como é que está aí essa caminhada com Cassinha, essa avaliação do primeiro ano de gestão dela como vereadora? Léo, a gente quando teve a ideia de alavancar novamente um novo grupo para São Felipe, que não fosse o mesmo, mais do mesmo, mas que fosse um grupo que realmente tivesse um projeto sólido para a cidade, que efetivasse ações. Algumas pessoas nos criticavam, diziam, não vale a pena, você só vai chegar ao poder em São Felipe se tiver em um dos dois grupos. Mas assim, se eu for mais do mesmo, eu não vou conseguir fazer na cidade tudo o que eu sonho para ela. A gente não pode pensar sempre na mesma caixinha, acreditando que a cidade vai crescer, mantendo-se a mesma estrutura que ela tem hoje. A prova é que está aí. Nós tivemos nas últimas 3 gestões prefeitos que tomaram posse, prefeitos que tentaram, na medida do possível, fazer algumas intervenções na cidade, mas que efetivamente essas intervenções, numa projeção de futuro, não aconteceu. A gente tem visto a cidade caminhando muito lentamente no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento cultural, no seu desenvolvimento educacional, e isso tem atrasado o município em relação a outros. Quando nós e outros amigos nos reunimos, a gente pensou sim em lançar candidatura. Tínhamos na época um vereador parceiro que preferiu seguir na candidatura com o atual prefeito. A gente entendeu que não, que queríamos uma candidatura independente. A nossa primeira opção era Ricardo Marques, todo mundo sabe, queria muito que ele fosse candidato a vereador, ele declinou, achou que não era o momento dele, queria potencializar os empreendimentos dele comigo nos outros municípios, na consultoria, e aí a gente fez a proposta Cassinha. Ela tomou um susto, ela aceitou o desafio,
Cassinha era esposa de Bibi, já naquele momento. Bibi já tinha sido vereador, mas Cassinha era uma pessoa que não era muito conhecida na cidade. Mas ela abraçou a ideia. E aí pensamos na candidatura. Seria muito fácil construir a candidatura com um palanque, ou um lado ou outro, mas não, queríamos uma candidatura independente. E Cassinha topou ser diferente dos outros candidatos. Foi difícil, a gente acabou recebendo ataques de 2 grupos naquele momento. As pessoas nos assediavam o tempo todo para que a gente estivesse caminhando com um com o outro, mas mantivemos um projeto sério, um projeto sólido, de quem quer realmente ser diferente na cidade, quem quer realmente fazer a transformação. Louvado seja Deus, ela foi eleita, no partido dela, a mais votada, com uma votação até muito superior à votação do então vice-prefeito, então já foi uma façanha. Ela teve mais votos do que até os parentes da candidata majoritária, então isso mostra o quanto a candidatura dela foi abraçada pela comunidade e sem subir num palanque. A gente fez campanha só de base. Cassinha hoje tem se destacado muito enquanto vereadora, a gente nota o papel sério dela, a forma como ela se comporta. Nós não somos oposição à cidade, nós somos um grupo que está tentando ter um projeto novo para a cidade, um projeto sério, um projeto arrojado, um projeto de efetivamente colocar São Felipe no lugar de pujança que ela sempre pretendeu, e Cassinha dá provas disso na Câmara de Vereadores, defendendo esses ideais. Tem sido fiscalizadora, mas não tem sido pedra de tropeço para a gestão. Muito pelo contrário, ela, naquilo que é interessante para o município, ela vai estar a favor, naquilo que não é interessante para o município, ela vai estar questionando, tentando alterar os projetos, tentando fiscalizar as ações e tentando fazer com que o interesse público seja guardado sob todas as suas espécies. O que a gente nota é que Cassinha tem surpreendido positivamente a forma como ela cuida da função. Ela gostou de ser vereadora, tem sido uma das vereadoras mais atuantes aqui do Recôncavo Baiano, uma das personalidades que mais tem ganhado a simpatia das pessoas e tem feito a oposição de verdade, a oposição séria. Note-se que, aparentemente, às vezes a gente acha que ela está sozinha na oposição em alguns momentos, que a gente não vê os outros defendendo São Felipe da mesma forma. Mas espero em Deus que agora em 2026 outros vereadores façam essa reflexão, que não precisam, sob hipótese nenhuma, estar submisso ao executivo para querer bem a São Felipe. Não. O vereador tem que fazer o seu papel, tem que cuidar bem da coisa pública e entender que a ideia de São Felipe é muito maior do que a ideia que está na cabeça da atual gestão. Nesse contexto, Pedro, diante da realidade que a gente está vivendo hoje em nosso município, a posição de Cassinha ter ficado neutra no pleito eleitoral, isso facilita o trabalho dela? Dá independência. A postura de Cassinha dá uma independência porque ela mantém a mesma filosofia que ela teve durante a campanha. Mas isso não retira dos outros vereadores essa possibilidade, não. Os vereadores que fizeram oposição ou que remaram com o atual prefeito, eles também estão livres para exercer sua função. Uma coisa é a campanha, outra coisa é a gestão. E na gestão eles têm que mostrar realmente o que deve ser feito, que é fiscalizar, contribuir, aperfeiçoar as ações públicas, auditar aquilo que for necessário e entender que não precisa dizer amém para querer bem. A gente tem que, para querer bem, advertir, cuidar, blindar, em determinados momentos também, botar cada um no seu devido lugar, porque a gente vê que o que vale mais é o que nos une e não os que nos separa. E o que nos une hoje é uma São Felipe diferente, né? Uma São Felipe muito melhor do que a que temos hoje. Muito bem, leitores, nesse bate-papo aqui com o Pedro Júnior. E para outra pauta, Pedro, o senhor tem uma experiência incrível na administração pública, iniciou lá com o seu Rosário, o ex-prefeito, né? E depois deu continuidade também em outros municípios, na área educacional, depois com o ex-prefeito Chiquinho Ferreira também contribuindo. E a gente vem percebendo que alguns prefeitos, no final deste ano, vêm fazendo alguns decretos na questão de recursos financeiros diante do número do recurso que vem para o município, né, o FPM. E com isso, eu queria que o senhor falasse de uma forma assim, administrativa. O prefeito aqui, diante desse decreto, outros prefeitos também do nosso aqui Recôncavo, vêm também tomando essas mesmas medidas. Estão agindo corretamente? O senhor acha que eles teve algum impulso ou falta mesmo de organização administrativa? Ô Léo,
Eu, na minha vida pública, eu tive a sorte de conviver com duas excelentes pessoas. Ao que pese as diferenças que poderia ter tido em algum momento com as duas, eu não posso deixar de ressaltar que eram duas pessoas que muito contribuíram para a minha formação pessoal. Seu Rosário era aquele administrador por excelência, um homem sério, aguerrido, determinado, muito honesto e probo. Chiquinho, por seu lado, foi aquela pessoa que sempre teve um cuidado diferente no trato com as pessoas, tentar não ofender, tentar não machucar ninguém. E com ambos a gente consegue alavancar uma estrutura de pensamento sobre gestão pública. Dinheiro não aceita desaforo, dinheiro requer planejamento. Seu Pinha, do Posto Atlântico, um dia me chamou quando eu estava assumindo uma secretaria municipal e ele me disse que a economia, segundo o pai dele, começava na boca do saco, enquanto tem dinheiro, e não quando está no final, onde não tem mais nada. Com essas pessoas eu aprendi que não dá para fazer gestão pública sem planejamento, sem responsabilidade. O que está acontecendo em São Felipe foi que no início, quando tínhamos as vacas gordas, a gestão não se preparou para as ações no final do ano. E muita gente está sofrendo por causa disso, por essa falta de investimento no município. Não dá para acreditar que o dinheiro da prefeitura é infinito, porque não é. Ele requer um investimento. E dinheiro só vem quando se faz investimento. E a gestão que deixa de fazer investimento prejudica as ações para o ano que vem. Não adianta o prefeito ficar nessas ações incentivando a senhora secretária de Educação a macular as informações no censo escolar. Nós recebemos a informação, por exemplo, que 96% dos alunos de São Felipe estão usando transporte escolar. Isso não é verdade. A gente não tem em São Felipe 96% dos alunos usando transporte escolar. Na primeira etapa do censo escolar, em agosto, a senhora secretária de Educação, juntamente com o prefeito, informaram que em São Felipe nós tínhamos mais de 3 mil alunos matriculados na educação de jovens e adultos, uma população superior a todos os alunos matriculados na educação infantil e do 1º ao 9º ano. Ou seja, tinha mais gente na escola de São Felipe em 2025 de noite do que de manhã e de tarde juntos. E a gente sabe que isso não é verdade, a gente não vê esse movimento. Isso mostra que quer parir dinheiro sem fazer investimentos, com coisas erradas. Nós fizemos as denúncias nos órgãos competentes e esperamos que esses órgãos façam as devidas investigações e esclarecimentos para que o prefeito prove se tinha realmente 96% da população usando transporte escolar e se nós tínhamos mais de 3 mil alunos de fato na educação de jovens e adultos no município. O prefeito também tem feito outras ações. A gente tem visto que a limpeza pública não está funcionando, a iluminação pública está deixando a desejar, a qualidade das estradas vicinais tem sofrido, o trabalhador do campo não tem tido a devida assistência. A gente tem visto a todo momento as pessoas nos requerendo ajuda na regulação, porque a saúde não está prestando devido papel. A educação está deixando muito a desejar e a pauta de merenda escolar tem sido corriqueiramente discutida nas redes sociais. A gente tem visto uma gestão que não tem cuidado da coisa pública como deveria. Então ele vai de encontro àqueles ensinamentos que nós recebemos lá atrás de Rosário, de Chiquinho, que eram homens sérios e que muito contribuíram. Com eles aprendi o que é gestão pública e a gente teve a oportunidade de, a partir desses aprendizados, desenvolver um projeto sério que, embora não tive ainda a oportunidade de exercitar esse projeto aqui em São Felipe, espero em Deus, muito espero em Deus, que um dia esse povo vai entender que não dá para fazer gestão com o tapa nas costas, com as enganações de eleição, com as enganações no período eleitoral do bloco, do cimento, da areia, e vai entender que sim, que pode me dar uma oportunidade. Nesse dia você pode ter certeza, Léo, você pode ter certeza, amigo da São Felipe News, que a gente vai fazer a transformação que essa cidade quer. A gente pode sim colocar São Felipe num lugar bem melhor do que ela tem. E eu quero muito em Deus ter um dia a oportunidade de fazer para o São Felipe o que eu sempre sonhei. O que eu consigo fazer, eu me emociono até quando eu falo isso. Eu ajudo uma dezena de municípios nessa Bahia. Eu posso fazer tanto e faço tanto por eles, mas ainda o povo da minha terra não me deu uma chance de fazer por aqui. E eu espero em Deus colocar uma gestão, claro, melhor do que foi a de Seu Rosário, melhor do que foi a de Chiquinho e infinitamente melhor do que a que teve São Felipe nos últimos 9 anos. Porque, para falar a verdade, nesses 9 anos a gente viu São Felipe, não faz de conta. Eu costumo dizer que a parte boa da gestão atual é só a comunicação, não é porque você está na minha frente não, que consegue fazer milagres. Quando eu vi a
a decoração de fim de ano tão pífia, tão ridícula quanto a que foi colocada em São Felipe, e eu vi o vídeo na internet, eu disse, não, a comunicação de fato São Felipe consegue fazer mágica, porque colocar um vídeo daquele mostrando uma realidade totalmente diferente do que a gente vê na praça pública é uma façanha. Então é uma gestão hoje que funciona a comunicação, que consegue blindar o péssimo gestor e a péssima gestão que a gente tem aqui em São Felipe. Muito bem, Júnior. Nessa linha, né, que o senhor traz administrativamente, e uma área que o senhor tem experiência, que é a educação. E a educação no nosso município, a gente às vezes percebe que precisa desse acompanhamento melhor, né? Capacitar os nossos profissionais. Cada vez mais estamos lidando com alunos autistas, né? A questão da estrutura educacional também, que é necessário cada vez mais, o município está preparado, né? Essa educação integral, que o senhor também iniciou na sua gestão lá com o secretário de Educação. Então, esses pontos nos chamam a atenção, que é preciso dar continuidade o que já temos e investir cada vez mais, né? Queria que o senhor também trouxesse para nós um pouco seu olhar sobre a educação municipal. Já que o senhor já trouxe um pouco, né, na última pergunta, mas também diante desse contexto. Léo, amigo da São Felipe FM, a gente não pode mais conceitualizar a educação como a do nosso tempo, como a educação de lá que nós somos submetidos na década de 90, na década de 80. A educação mudou. Até pouco tempo, toda a transformação em educação ela levava 100 anos para acontecer. A gente vem de uma LDB na década de 90 que revolucionou o processo de ensino-aprendizagem. Fomos introduzidos a ideia de uma educação que mudou de conhecimento para o desenvolvimento de competências e habilidades, e agora a gente está na revolução tecnológica, o mundo da inteligência artificial. E a educação mudou, e é preciso entender que não são os alunos que estão desinteressados. Algumas escolas que deixaram de ser interessantes para seus alunos. A gente precisa pensar na educação futurista, na educação que vai mais além, a educação da era digital, a educação que faz com que o aluno tenha o prazer de estar na escola e de conviver no ambiente escolar. Não basta só entender português, matemática, história, geografia, ciências, educação física. Não, a escola tem que preparar para a vida e para o mercado de trabalho. Precisa desenvolver o cidadão, precisa desenvolver pessoas que tenham competências socioemocionais para se destacarem. Não dá para entender a educação quando você não investe corretamente na alimentação, quando você não investe em material didático, quando você não investe na qualificação do professor, quando você não fiscaliza as ações na escola. Não dá para entender que a educação vai funcionar e não vai funcionar nunca quando o secretário bom é aquele que passa a mão na cabeça de toda a sua equipe. Não é por aí. A gente tem que ter muito trabalho. O suor do meu rosto é caro, o suor do seu rosto é caro, mas tão caro quanto o nosso suor é o suor daquele pai de família, daquela mãe de família que todo mês, quando vai no mercado e compra o seu quilo de arroz, seu quilo de açúcar, está pagando o seu imposto. E essas ações precisam ser voltadas para essa pessoa. A rede pública tem que funcionar tão bem quanto a rede privada. A rede pública tem que dar oportunidade ao filho do rico e ao filho do pobre, para que todo mundo possa conviver nessa escola. E um turno só, isso não vai acontecer. Se Neymar tivesse uma escola que realmente desenvolvesse as competências socioemocionais, ele teria sido o melhor jogador de futebol do mundo. Ele não foi porque a escola dele não funcionou. E quantas pessoas talentosas nós temos aí frequentando os bancos das escolas de São Felipe e que vão deixar de ter oportunidade se essa revolução não acontecer? Quando um pai e uma mãe de família troca o seu voto, troca a sua dignidade no período eleitoral, ele deixa de ter autoridade para cobrar no pós-eleição. E o que a gente tem visto aí é justamente isso, uma escola de faz de conta, onde professores abnegados, com vontade, que tentam dar o seu melhor, encontram a frustração diante da falta de oportunidades que a gestão dá. E não é por falta de talentos. Eu vou citar 2 nomes aqui que são fantásticos que trabalham na educação. Lili e Claudinha são pessoas de bem e com ela tem uma série de pessoas boas trabalhando na educação. Mas infelizmente a gestão não anda porque quem está à frente não tem competência para fazer andar. A gestão não anda porque temos uma secretária que não está preparada para ser secretária de educação e um prefeito que não está preparado para ser prefeito de São Felipe. E isso é fato, não adianta mitigar essa informação. A gente tem que ser realista.
Hoje, se nós fizermos uma pesquisa na cidade, a maioria da população, aquela frente de votos, a gente não vê mais, porque a população não está mais satisfeita com os rumos que estão sendo dados. A gente precisa fazer com que tenhamos um material didático sólido, uma proposta pedagógica aguerrida, um direcionamento na prática de ensino-aprendizagem, entender que não dá para fazer da escola um depósito de pessoas, que a gente tem que ter um olhar melhor sobre a educação inclusiva, a educação para pessoas com deficiência, fazendo com que elas tenham o acesso ao ensino regular, onde aconteça a inclusão, mas que tenha também um acompanhamento diferenciado na modalidade substitutiva, para que ela tenha a possibilidade de desenvolver as duas outras competências, que ela precisa também fazer, alavancar isso. Mas é preciso ter uma proposta séria de educação especial. A gente tem que ter também, em nossa cidade, uma ideia sobre a educação digital. A gente não pode mais pensar São Felipe para trás. Essa cidade já teve um dos 50 melhores IDEBs do estado, uma realidade bem diferente do que a gente vê hoje. A gente viu uma cidade que já esteve em patamares de destaque estadual. Lá em 2015, a gente recebia prêmios no Instituto Anísio Teixeira, recebíamos como uma das melhores redes em estrutura, em avanço de estrutura do Estado. A gente era referência em educação integral para a Bahia. A gente trouxe reuniões aqui do Comitê de Educação Integral, fizemos a verdadeira transformação midiática na educação e na qualidade das escolas. E a gente tem visto uma escola totalmente diferente, onde um prefeito acusa o outro. É muito fácil hoje governar acusando o ex-gestor, que também não foi bom. Choquinha deixou a desejar em muitos aspectos, mas avançou em outros, como o atual também está deixando a desejar em uns, e em alguns pontos a gestão funciona. Então a gente tem que ver que não dá para pensar São Felipe olhando para o retrovisor, a gente tem que pensar São Felipe para frente, e a educação é o marco inicial disso. A gente tem que conscientizar os senhores professores que quanto melhor for a educação, mais alunos a gente vai ter na rede, melhor o financiamento e maior a possibilidade de pagar salários mais justos para ele. A gente tem que também convencer que não dá para pensar a educação apenas com o professor. Tem outros atores na escola que precisam ser valorizados. A equipe de apoio, a equipe administrativa também tem que ter um olhar especial. E a escola tem que ser um lugar harmônico. Não pode ser um lugar de guerra, de briga, como a gente está vendo aí. A gestão tem que dialogar. A gente tem hoje na cidade, parece que um grupo quer que a educação dê mal, um grupo quer que a saúde dê mal, um grupo quer que a rede não funcione, porque o prefeito está faltando bater na mesa e dizer, peraí, nós somos uma prefeitura só e temos que governar para todos. No passado, Léo, como todo gestor, eu já vi muita coisa dando certo e muita coisa dando errado. Todos nós erramos. Eu já errei muito na vida, errei muito. Eu queria ter feito coisas que não fiz e fiz coisas que hoje não faria novamente, faria diferente. Tendo contato com outros prefeitos, com outros municípios, eu pude ver que a gente pode fazer coisas e ações muito melhores do que a gente fez aqui entre 2012 e 2016, que a gente conseguiria levar nossos indicadores e dar uma qualidade de vida e a sensação de bem-estar para a população. Poderia ter feito melhor naquela época e não fiz. Hoje, faço uma reflexão de tanta coisa que eu deveria ter agido, deveria ter feito e que por uma situação de momento não fiz. A minha vontade hoje é ter uma chance de fazer realmente o que a cidade necessita. Hoje eu me sinto preparado, muito preparado, mas o que me falta é a oportunidade. E essa oportunidade é que eu estou dialogando a todo momento. E podem dizer tudo, mas não que eu não estou com desejo. Eu estou com muita vontade, tenho feito muito para que isso torne possível. Eu só espero que a gestão não padeça mais do que está padecendo e que o senhor prefeito, os senhores secretários façam a revolução histórica que a cidade precisa. E se não fizer, que deixe para que outras pessoas possam fazer no futuro. Nesse caminho, Pedro, a gente enfrenta aqui no nosso município, municípios pequenos, a questão, falta de oportunidade para os nossos jovens, né? Como está aí o seu olhar, o que o senhor percebe, o que precisa ser feito para a nossa juventude, né? O senhor caminha por todos os municípios e percebemos também vários jovens que o senhor acompanha, que dá essa oportunidade, acreditando, capacitando, informando, para dizer assim, olha, eu estou aqui dando a mão a você, então agora vá em busca desse cimento que eu estou dando para você construir sua casa. A gente tem que focar no apoio à juventude em 3 aspectos.
Lá atrás, a gente introduziu aqui o cursinho Copioba, e até hoje o município mantém esse cursinho, que ele é preparatório para o Enem, mas ele tem que ir além. Ele tem que ser preparado também, o aluno, para o concurso público, para as oportunidades que o mundo vai dando. A gente tem que fazer também, desenvolver no nosso município, cursos de capacitação para quem não está exercendo mão de obra, tanto para quem busca o primeiro emprego, quanto para quem está fora do mercado de trabalho. E esses cursos profissionalizantes é que vão preparar o cidadão para essas vagas de emprego. A gente tem que desenvolver também na nossa cidade a cultura de investir mais no universitário. Léo, você teve a oportunidade, eu tive a oportunidade, outros tiveram a oportunidade de frequentar os bancos de universidade. E você sabe o quanto isso é importante. Mas tem muita gente que não tem. E não tem, não é porque tem um transporte, não é porque não pode passar no Enem, é porque não tem condições de bancar. É preciso investir sim na Bolsa como ação afirmativa para ajudar esses alunos que estão fazendo nível superior. Se não tem como proporcionar a Bolsa, que dê um estágio remunerado para que ele possa custear as suas despesas com a faculdade. E isso é fundamental. A gente tem que atrair, sim, geração de empregos, mas não é só através de indústrias. Temos que trazer indústrias, temos que trazer fábricas para a cidade? Temos, porque isso faz parte do desenvolvimento. Não dessa forma irresponsável como o prefeito está trazendo. E a gente pode ter até uma pauta de conversa, mas a gente tem que fazer também um investimento no empreendedorismo. Vários e vários microempreendedores precisam de ajuda aqui para a gente fomentar esse movimento pela geração de emprego e renda para a nossa cidade, para que a gente dê a oportunidade do jovem permanecer aqui. A gente tem hoje, São Felipe tem duas opções de emprego, as poucas existentes no comércio e a mão de obra que é tida para viajar com o perfume, né, com os perfumeiros. A gente pouco está gerando emprego na nossa cidade. Isso foi falta de investimento público nessa geração, capacitação da mão de obra e capacitação também do universitário, para que ele tenha um nível superior e que venham fazer os investimentos aqui. E ajuda no empreendedorismo. Essas são as formas de geração de emprego. Uma outra vocação que a gente está deixando de ter no nosso município, quer pela ausência de segurança pública na zona rural, quer pela falta de investimento no homem do campo, que é a produção rural. São Felipe tem uma vocação agrícola e é boa essa vocação agrícola. Nós temos movimentos aqui, que eu sou até adepto de cavalgadas, os equinos, a produção pecuária, a geração da produção da mandioca, do limão, da laranja, da fécula, do aipim, do milho, da jaca. São produções que têm dado resultados para a nossa cidade, que precisam de investimento. Isso que faz gerar emprego, isso que faz gerar renda. Não é só acreditar que a prefeitura vai absorver todo mundo, porque não vai. É humanamente impossível você colocar 10 mil pessoas numa prefeitura cuja capacidade de contratação dela não é superior a 1.500 com os efetivos. E quando você faz com que isso aconteça, gera o faz de conta, como a gente viu aí agora em outubro, meio mundo de demissões, que pessoas que talvez voltem em março, outras que já perderam até a esperança de retornar aos quadros do município, e o subemprego, porque a gente tem visto também uma falta de divisão equânime do salário. Tem muita gente na prefeitura, e o site Transparência está vendo isso, ganhando salários astronômicos, quando tem gente também que está chegando até a gente a notícia de que está ganhando meio salário. Então alguma coisa está errada. Isso não é gestão. Isso é apadrinhamento político de alguns em detrimento da exploração de mão de obra de outros. E não dá para acreditar numa cidade séria quando a gestão não é séria. O senhor trouxe uma pauta importante, que é a questão dos cargos comissionados, principalmente no interior aqui nosso. A gente percebe que, às vezes, ao ocupar alguns cargos, as pessoas acabam deixando de não atender a população, de realmente fazer o trabalho técnico, né? E acaba fazendo algo que acha que é o gestor da cidade. Isso, às vezes, atrapalha uma administração a andar. O senhor, como experiência como secretário e também assessorias, que mensagem deixa para esses que estão ocupando os cargos de secretário no nosso município? Eu costumo dizer que quem não vive para servir, não serve para o serviço público. Só deve entrar no serviço público quem está preparado para desenvolver a prestação de um serviço de atendimento ao cidadão. A gestão pública ela exige uma afinidade entre o usuário da prefeitura, entre o cidadão comum, entre o contribuinte e o servidor público. O servidor público ele tem o papel de prestar um serviço de qualidade à população. É a nossa obrigação. Todas as vezes, eu também sou servidor público efetivo em um município, eu faço de tudo para atender bem a população desse município.
Porque a gente está recebendo o suor daquelas pessoas. E tem gente que quando está fora da prefeitura tem um comportamento, quando entra na prefeitura ela modifica o comportamento. Léo, lá atrás eu fui muito criticado por algumas pessoas, inclusive por alguns servidores públicos, que não entenderam a proposta da gente para São Felipe. A gente remunerava bem as pessoas, pagava um salário justo, mas a gente também cobrava que o serviço fosse bem desenvolvido. Algumas pessoas mal acostumadas achavam que o serviço público era só para receber um salário no final do mês. Não dá para fazer isso. A gestão pública não tem mágica. O dinheiro público é suado, é suor do povo e tem que voltar para esse povo. Não dá para ter servidor público pensando que vai fazer da prefeitura um ponto de encontro ou uma roda de conversa ou um local tão somente para poder bater cartão todos os dias. Não, tem que prestar um serviço efetivo, tem que devolver para a população aquilo que realmente a população precisa, que é um serviço de qualidade em saúde, em educação, em atendimento, em agricultura, em esporte, em cultura, em lazer. A prefeitura surgiu para isso e é para isso que ela tem que ser feita. E tem gente que chega lá e esquece, acha que é um local de demonstração ou denotação de poder. Prefeitura não é lugar de demonstrar poder, é lugar de demonstrar trabalho em prol do povo. E o povo só valoriza quem realmente vai trabalhar por ele. Lá atrás, a população não entendeu essa proposta, mas hoje eu vejo muita gente me parando na rua e entendendo, poxa, essa cidade só vai mudar quando tiver alguém que realmente faça isso. E é verdade, não tem mágica. Não dá para acreditar que a cidade vai mudar quando o povo não resolver se unir em prol dessa mudança. E quem primeiro tem que se unir é o servidor público. E eu acho que vai chegar o dia em que o servidor público, se não entender essa proposta, não vai conseguir nem receber o seu salário corretamente, porque a prefeitura vai quebrar. Se a prefeitura não trabalhar, ela não arrecada. Se não arrecadar, vai pagar o salário da pessoa como? É o que a gente está vendo aí agora. Justamente isso. A gente tem visto aí um prefeito agora mandando um projeto para a Câmara solicitando um empréstimo de 10 milhões de reais. Se ele está solicitando 10 milhões de reais, é porque não tem 10 milhões de reais. Se ele tivesse 10 milhões de reais em cofre, não estaria fazendo esse projeto. Aí eu pergunto, ele não tem capacidade de pagar as despesas correntes do mês e está tomando um empréstimo. Eu quero me dirigir a cada cidadão. Se você está devendo e toma mais empréstimo, o que acontece? Uma bola de neve. A cada vez que passa, a sua dívida vai estar aumentando e você vai estar quebrando ainda mais a sua situação financeira. A mesma coisa acontece com o município. Tomar um empréstimo seria interessante se esse empréstimo fosse feito sob forma de investimento e gerar mais geração de investimentos para a cidade. Quando você pega e traz para uma fábrica para a cidade, onde você tem que dar um maquinário, o galpão, as instalações, tem que capacitar a mão de obra, ainda tem que dar não sei quantos anos de isenção fiscal, aí fica fácil. Todo mundo quer uma fábrica dessa. Não precisa pegar uma fábrica de fora, não. Qualquer comerciante daqui que receber essas benesses vai querer também uma fábrica dessa. Então o projeto precisa ser revisto. E também, se está tomando uma dívida, eu espero que o prefeito tenha a responsabilidade, seja homem, para pagar pelo menos 60% da dívida contraída na gestão dele e não deixar para gestões futuras pagar um preço da irresponsabilidade administrativa dele que não fez capital para poder fazer esse investimento. Não precisava tomar empréstimo. Ele poderia fazer com o próprio recurso do município, mas ele preferiu tomar um empréstimo, mas pelo menos ele paga esse empréstimo na gestão dele, não deixar para gestões futuras. Mas não dá para acreditar uma cidade onde as coisas não são levadas a sério. Eu não sou contra a venda da indústria, eu sou muito pelo contrário, eu sou a favor. Indústria é desenvolvimento, geração de emprego é desenvolvimento, mas tem que ter responsabilidade. Trazer dando tudo, aí qualquer um quer, qualquer empresário vai querer. Por que não então apostar os empresários locais? Já pensou, senhor dono aí de mercados grandes, de empreendimentos grandes na cidade? Se a prefeitura lhe der o galpão, o maquinário, a mão de obra capacitada, se ainda lhe der isenção de imposto, será que realmente precisa vir uma empresa de fora para poder instalar aqui? Ou esse dinheiro pode ser repatriado no empreendedorismo local? Então não é por aí também. Então temos que ter responsabilidade com relação ao que está sendo posto no projeto. Eu conversei com Cassinha, que é a vereadora, pedi que ela conversasse com os pares dela para discutir corretamente, solicitar esclarecimentos melhor da gestão, para a gente não gerar um passivo futuro. 10 milhões não são 10 reais, não. É muito dinheiro para São Felipe. É muito dinheiro para São Felipe. E não pode ser jogado fora como esse prefeito está querendo. Então a gente tem que investir na nossa mão de obra, dar oportunidade aos nossos jovens, mas não lembrarmos também que além dos jovens que também precisam, há uma outra categoria de pessoas que são aquelas que têm mais de 35 anos e que estão desempregadas. A gente tem um grande índice de desempregados no nosso município.
A gente teve uma redução muito grande dos beneficiários dos programas sociais na cidade esse ano. Muita gente recebia benefício social e não está recebendo. É preciso apurar o que aconteceu. Por que essas pessoas recebiam e não estão mais recebendo? Era fraude no recebimento ou tendo fraude agora para não conceder? Quantas pessoas estão aí passando esse final de ano no aperto? Léo, você não imagina quanto meu telefone tem tocado de gente pedindo cesta básica, gente pedindo alimentos nesse momento. Por quê? Porque está desassistido. Ninguém pede para brincadeira. As pessoas pedem porque estão precisando. Você anda na rua hoje, a quantidade de pessoas fazendo rifa, com listinhas de amigo, com caderno solidário, é enorme. É porque a população está passando necessidade. E não dá para ter uma gestão insensível a isso. Cadê as cestas básicas para esse povo? Cadê os investimentos nas residências? A gente tem visto aí, eu visitei algumas casas nos últimos dias, e a população, muita gente empobreceu. Tem banheiros que estão precisando de intervenção. Cadê as ações sociais da prefeitura para poder fazer as melhorias habitacionais, os banheiros? A gente tem visto as estradas rurais cada vez mais deterioradas. Pior, a gente está notando que as estradas estão viradas de mão única. As cercas estão entrando, estão tomando a rodovia toda, as estradas vicinais, as estradas principais, e a gente só tem o espaço para colocar um único veículo. Como é que vai escoar a produção? Que apoio a gente está dando para o homem do campo? A feira livre não foi feita revitalização nenhuma. A gente tem visto os comerciantes, os feirantes, todo dia reclamando. A mobilidade cada vez mais difícil. As pessoas estão deixando de vir comprar isso para comprar fora porque não tem onde estacionar. O trânsito que foi modificado teve um ponto positivo, teve um ponto negativo. Não tem estacionamento. As pessoas estão indo para a rua e estão voltando porque não conseguem parar o carro. A gente vai de moto. Quando vai de moto não traz muitas mercadorias, isso está sendo um problema para o comércio. As pessoas da região de Vila Caraíbe já estão preferindo ir comprar em Cruz das Almas. As pessoas dos Pilões, São José dos Pilões, estão querendo comprar em Consoldomeda. A região da Pitinga, Cupioba, está indo agora para Nazaré. A região de Sapezio do Bom Gosto e Bom Gosto já não vem mais para São Felipe, já está indo para outros pontos. Isso é porque alguma coisa tem que ser revista. Então não dá para acreditar a gestão dessa forma. A gente tem que realmente rediscutir a cidade. A cidade precisa ser rediscutida. Muito bem, Pedro. Pontos necessários para ser refletido e também, né, uma orientação à gestão municipal, né, a escutar, a colocar, rever algumas situações para melhorar em 2026. Indo para algo mais político, né, recentemente a ex-secretária de administração foi nomeada para secretária de administração em Sapé-Açu, município qual o senhor já trabalha, lá concursado, e a cidade pequena, o pessoal comenta, Pedro Júnior e Ritinha trabalhando juntos, aliados, isso pode ser futuramente já um passo para as eleições de 2028, ou isso não tem nada a ver, é só algo mesmo de trabalho, tem construído, o senhor tem buscado essas alianças? Eu vou até fazer um adendo, amaciar o ego. Ritinha é uma profissional destacável. Ritinha fez um papel muito importante aqui na gestão de Choquinha, foi quem salvou a gestão de Choquinha. Ela fez um papel que poucas pessoas se colocariam nesse lugar. Ela assumiu toda a rejeição da gestão para poder fazer a gestão andar. Ela recebeu um peso muito grande, foi muitas vezes incompreendida, mas é uma profissional séria. Ela está lá em Sapé-Açu, o prefeito Ramon tem feito muitos elogios à Ritinha. Eu espero que dê certo, que ela faça um trabalho que ela realmente gosta de fazer, sabe fazer, e que lá Sapé-Açu está precisando desse trabalho. É uma honra, sim, trabalhar com ela. E na cidade, a gente tem que pensar sempre em diálogos. Em política que não é feita com diálogo, ela não acontece. Eu estou disposto a dialogar com Choquinha, com Ritinha, com Alícia, com quem quer que seja. A gente tem que discutir a cidade. E se for para discutir a cidade, a gente não tem que ter acepção de pessoas, não. A gente tem que convergir. Eu sempre digo para todos eles que o que nos separa é muito menor do que o que nos une. E o que nos une é o amor na nossa cidade. E eu espero que ela tenha ainda uma oportunidade de fazer novos trabalhos brilhantes em São Felipe. São Felipe precisa muito da gestão dela. Mas, assim, é uma cidadã admirável, ela tem um potencial muito grande e eu tenho certeza que um dia as histórias vão reverberar papéis diferentes. Hoje a gente vê que, infelizmente, na gestão a gente não encontra um secretário forte. Como lhe disse há pouco,
A gestora que ainda mostra, a pasta que ainda mostra algum serviço na cidade é o social, é a comunicação. O restante a gente tem deixado muito a desejar, né? O esporte é uma falácia, é uma brincadeira em São Felipe. Não acontece nada no esporte. É uma pasta que tem uma sede que nem aberta fica. A secretária da Mulher só nasceu num sonho do prefeito de apaziguar realidades políticas, mas que a gente nem vê funcionar, né? O social, tem só para esvaziar o social. Então, a gente tem visto com a gestão que realmente não vai à frente. Então, está faltando secretários sérios. E ninguém governa sozinho. A gente, para governar, precisa governar com uma série de pessoas de bem, pessoas que queiram a cidade. Eu só não quero ter que ser um gestor, ou ver um gestor que outras pessoas que financiaram campanha, pessoas até cuja idoneidade é questionável, venham a bater na mesa e dizer eu quero assim ou tem que ser assim. Isso não existe. O gestor tem que convergir, dialogar, mas tem que ter opinião. Ele não pode ser mandado, ele tem que ter opinião, ele tem que ouvir muitos, mas saber decidir de acordo com o interesse público. Ritinha é uma profissional de mão cheia, Choquinha teve as qualidades dele, como o seu Rosário teve, como o Chiquinho teve, e todas essas pessoas deixaram as suas marcas. Eu costumo dizer, sempre nas rodas de conversa, que talvez se a gestão hoje estivesse nas mãos de Chiquinho, estaria muito melhor do que estar na mão do atual prefeito. Pelo menos é um cara educado, atencioso, que sabe ouvir, sabe governar, e o peso da idade dele parece que ainda faz com que ele seja ainda mais leve do que ele é, né? Mas Deus proverá, né? Deus proverá. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas no cenário político, vou dizer uma coisa, nós temos que dialogar muito, porque temos que apresentar uma proposta séria. Eu espero que lá na frente as oposições entendam o seu papel, que a Alícia mantenha o legado do seu pai, o legado do seu pai não jogue fora, que ela tenha sabedoria para cuidar desse legado, muita responsabilidade com relação a isso, que os vereadores que forem eleitos pela oposição entendam que devem fazer o papel de fiscalização e nunca de submissão, que cada vez mais eles encontrem o norte que deve ser dado à cidade, e temos vereadores fantásticos que poderiam fazer um papel ainda melhor do que o que fazem. A gente precisa entender que Chiquinho precisa acordar, não dá para ele acreditar que ele não está sendo queimado pela gestão porque ele precisa acordar, ele precisa entender que ele é ex-prefeito, foi 4 vezes vereador, é o atual vice-prefeito, que ele pode muito contribuir para a cidade, mas ele não pode ficar maculando a sua imagem numa gestão que não está dando certo, ele tem que tomar postura. Ou ele entra para a gestão para ajudar, ou ele se afasta dela para nos ajudar na oposição a apresentarmos um projeto com as experiências dele para transformar a cidade. A gente precisa dialogar muito com Choquinha, as vaidades que existem nas cidades precisam ser subjugadas pelo interesse público, e a gente precisa sim que o comércio acorde, A gente tem comerciantes que são formadores fantásticos de opinião, mas que precisam realmente conversar com a gente, uma proposta séria para a cidade. Eu acho que a cidade já perdeu tempo demais, Léo. Nós já perdemos tempo demais. É final de ano, é hora de reflexão, é hora da gente ver realmente o que São Felipe pensa, e a gente já perdeu tempo demais na politicagem, nas besteiras, nas coisas que nos desagradam. Eu acho que a gente tem que realmente fazer uma transformação na cidade. Eu quero muito estar à frente disso, mas eu digo uma coisa, maior do que o meu desejo é o interesse público que me norteia. E esse interesse público sempre vai ser colocado em primeiro lugar. E eu estou disposto a dialogar com todo mundo. Agora a gente precisa fazer um grupão para mostrar que a cidade pode mais. E não deixar que as coisas aconteçam só no período eleitoral. Porque se for só no período eleitoral, não vai dar certo. A gente tem que fazer as ações a partir de agora. Muito bem, Pedro. Queremos lhe agradecer por nos acolher aqui na sua casa, desejar aí um Feliz Natal, um próximo Ano Novo e sucesso na caminhada. E seu sonho possa se realizar, concretizar. Então, tudo de bom aí. Léo, eu quero agradecer a você e aos amigos da São Felipe News. Seu blog, sua história, reverbera o seu talento. Eu vou fazer coro como assisto às entrevistas. A Chiquinho, você tem que fazer comunicação. São Felipe tem 3 excelentes comunicadores no cenário estadual. A gente já tem o Tiago Lemos, que tem se destacado muito nos blogs lá estaduais. A gente tem Luan Santos, que é um ícone da comunicação. A gente tem ainda Diego Vieira, são pessoas fantásticas. Neles você pode se inspirar para que você desenvolva um papel em nível estadual e não só em nível local. Você é um menino de muito talento.
A gente tem cientista político na cidade, a gente tem gente que está brilhando lá fora nessa parte de críticas no jornalismo e que você, por certo, tem potencial para estar no mesmo patamar que eles ocupam hoje. Então, quero fazer coro a Chiquinho, quer dizer que seu talento é grande e sua história é muito maior. Não se acomode nunca. A cidade tem ícones na comunicação. A gente poderia falar de tantos outros que a gente citou aqui hoje, nos vídeos, no trato com as coisas. Gente que eu me apaixono a cada momento pelo talento que desenvolve. E essa cidade precisa assim brilhar. E vocês precisam colocar essa cidade no lugar de destaque que ela realmente precisa estar. E nesse cenário estadual você vai contribuir muito, alçando voos ainda maiores. Eu quero agradecer ao povo da minha terra que sempre me acolheu, sempre foi generoso comigo, em momentos fáceis e momentos não tão fáceis. Lá atrás eu coloquei o meu nome à disposição de São Felipe, foi uma experiência de vida, eu não saí derrotado, foi um momento de transformação na minha vida. Quando eu perdi, eu ganhei, porque eu me abri para o Estado e lá no Estado eu fiz um nome a partir das experiências que eu tive aqui. Não posso deixar nunca de ser grato a Chiquinho pela oportunidade que ele me deu. Sou muito grato, ele não sabe o tamanho da gratidão que eu tenho por ele, por todo o Grupo Vermelho, porque foi nesse grupo que eu consegui desenvolver o papel voltado para a educação, que hoje é o meu ganha-pão, é o papel onde eu mais me destaco no cenário estadual. Agradeço muito ao grupo de Seu Rosário, porque quando em 2001 me deu a oportunidade de ficar na Procuradoria Jurídica de 2001 a 2008, eu aprendi muito sobre gestão pública. Eu galguei muita experiência na minha vida. Agradeço a cada parente, cada amigo, cada conterrâneo por toda a ajuda, por apostar em mim, por acreditar no meu sonho. De um modo especial, quero agradecer aos meus companheiros laranjas por estarem acreditando na gente, por estar acreditando no nosso projeto. Quero agradecer a minha querida vereadora Cassinha e Bibi, a Léo, a Ricardo e todos que nos acompanham a todo momento nessa empreitada, né? Ramon, Patrick, enfim, todos eles, e dizer que o nosso sonho é um sonho para São Felipe, é um sonho para a cidade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A gente não precisa da prefeitura para ganhar o pão, mas a gente pode fazer da prefeitura uma fonte de pão para toda uma cidade. É só a gente acreditar que a cidade pode muito mais do que tem. Eu quero desejar a cada cidadão, a cada amigo de São Felipe, um ano cheio de paz, de transformação, que a gente aproveite esse final de ano para fazer a nossa anamnese, a nossa reflexão, o nosso encontro consigo mesmo, que a gente pare um pouquinho para desarrumar os nossos guarda-roupas, a tirar o que não presta dele, o que não serve mais para a gente e deixar espaço para coisas novas. Assim também na nossa vida, tirar da nossa mente aquilo que não serve, aquilo que não presta, fazer a nossa reflexão, nos preparar para o novo, porque a gente pode ter um 2026 muito melhor e que, se não for melhor, vai ser pelo menos diferente do que a gente teve esse ano. A gente tem que sempre projetar ações que visem futuros bons e fazer com que a gente tenha cada vez mais a cidade que a gente sonha. Obrigado, Leandro, obrigado, São Felipe, que Deus nos abençoe e que as bênçãos de São Felipe e São Tiago sejam sempre presentes na vida de vocês e que vocês encontrem paz por onde quer que ande, porque a paz é o que norteia todos nós. Muito bem, nesse dia aí, bate-papo com o nosso amigo Pedro Araújo Júnior. Forte abraço, continue nos acompanhando aí através das redes sociais. Abraço.